Oiê, voltei. Tava pensando aqui sobre o tema que eu podia trazer para esse vídeo e eu acho que pensando nos meus últimos anos não tinha como fugir de mudanças. Na nossa jornada, independente da fase, a gente passa por transformações e alguns sabem lidar melhor com elas e alguns sentem calafrios de passar por elas. Então eu achei melhor discutir um pouquinho com vocês e trocar uma ideia sobre isso. Aproveitando o assunto, queria também trazer um papel nosso diante do que tem acontecido no litoral de São Paulo. Vou deixar aqui na descrição alguns links para doação, seja Pix, seja material de higiene, qualquer coisa que vocês conseguirem doar, vai ser muito importante nesse momento para a gente também conseguir ser agente de mudança nessa história. Caso a gente ainda não se conheça, meu nome é Matheus Morato e diante dos meus quase 26 anos de idade, eu já passei por algumas mudancinhas aí na vida, principalmente nos meus últimos anos. Eu vim para essa casa aqui morar sozinho pela primeira vez quando eu tinha 21 anos e coincidentemente na mesma semana eu entreguei meu TCC, eu fui efetivado no meu trabalho e para completar a cereja do bolo, meus pais se separaram. Uma semana típica, eu acho, na vida de qualquer pessoa. Então, muitas mudanças acontecendo ao mesmo tempo. No primeiro momento, eu tava aproveitando todos os lados positivos que se tinha disso. Morar sozinho, festa, trabalhar, ganhar seu dinheiro. Era pegar a vida que eu já vivia, porém com mais dinheiro, numa casa sozinho e tava tudo certo. Sem faculdade ainda, maravilha. Com o tempo, eu fui percebendo que não era bem assim. Aproximadamente 6 meses depois, eu comecei a perceber que tudo aquilo que tinha acontecido e, consequentemente, as decisões que eu tomei me levaram para um lugar que eu tinha mudado. A minha personalidade mudou sem eu perceber. E eu já não estava tão feliz assim. Era conta, era responsabilidade de trabalho, era muita pressão e bateu inclusive a falta da rotina familiar que eu tinha antes. E eu acho que é aí que veio as duas principais descobertas sobre o assunto. Primeiro, cada um vai lidar de uma forma com mudanças. E segundo, a mudança não é necessariamente a ação, o ato em si, me mudar pra cá, ser efetivado e tudo mais. A mudança vai acontecendo e ela acontece de forma gradual. Às vezes, quando você percebe, mudou. E foi olhando pra trás que eu fui percebendo passo a passo o que me fez mudar. Cada traço daquelas mudanças, aí sim, físicas, que me fizeram mudar no psicológico, no humor. E eu acho que dessas descobertas o principal ponto é esse. Existe a mudança ação, aquilo que aconteceu, e existe a mudança transformação, aquilo que a ação acabou gerando como consequência. E é nos adaptando a cada mudança, ação, que a gente acaba percebendo os efeitos que isso acabou gerando como transformação. Pegando um pouquinho do que aconteceu para esse nosso novo momento, nos adaptando a cada situação. A mudança sempre vai ser o início de alguma coisa nova, mesmo que você já tenha passado por uma fase parecida. Você voltar para uma cidade que você já morou, ou voltar para o emprego que você já teve, pode parecer muito similar, mas continua sendo uma mudança, continua sendo um recomeço e uma fase nova. Você tá entrando nela com toda uma bagagem e toda uma vivência de outras experiências e outras mudanças que você passou até lá. É uma nova fase que você passa a viver, seguida de outra fase, seguida de outra fase, seguida de outra fase. E pouco a pouco você vai crescendo com isso. Às vezes a gente muda sem querer. Um hábito que você colocou na sua vida, uma personalidade que você percebeu ser depois que você começou a andar com um certo tipo de pessoa. Às vezes, inclusive, não sendo nenhuma mudança tão legal assim. E esse tipo de mudança também é muito importante pra você parar e às vezes entender o que você quer voltar atrás. É normal a gente se ver transformado e querer voltar um pouquinho àquilo que a gente era. É um pouco até nostálgico. Toda mudança deixa algo pra trás, mas a gente consegue recuperar. No meu último vídeo, por exemplo, eu falei sobre a gente ser moldado, sobre a gente mudar pelo outro. E isso tem totalmente a ver. É você parar, perceber aquilo que você quer manter ou não quer manter, e, consequentemente, mudar de novo se for preciso. Constantemente se transformar é muito saudável. Todo passo que a gente dá é a mudança em si ou gera mudança. Mas sobre isso de nos moldarmos, eu falei um pouquinho no outro vídeo, então vou deixar aqui no link da descrição para vocês também checarem. Muitas mudanças geram medo, geram dúvidas. São dúvidas dessa nova fase, são dúvidas do desconhecido, se vale ou não entrar nessa nova fase, mas com o tempo você passa a lidar melhor com elas, tá? E até entender como passar de uma forma mais calma por algumas dessas mudanças que antes foram turbulentas. Acho que desde que a gente nasce, a gente tá constantemente mudando, mas a gente passa a se preocupar ali na adolescência. É uma mudança de corpo, de jeito, de pessoas que a gente anda, novas experiências, mas a gente passa de verdade a ser impactado por elas quando a gente passa a assumir a nossa própria vida. Ali com os 18 pra cima, a gente começa a ter outras responsabilidades. Meio que problema de vida adulta,
adulta. Carreira, relacionamentos, são coisas que vão impactar não só aquele momento, mas podem impactar a nossa vida como um todo. Na minha última empresa eu passei por alguns cargos diferentes e, consequentemente, algumas mudanças de vaga que me levaram a vários recomeços. No começo, eu tava sofrendo. Depois de efetivado, como eu comentei, eu acho que foi tudo novo e tudo bateu ao mesmo tempo. Era muita ansiedade, muita pressão e não saber muito bem lidar até com o equilíbrio entre a minha vida, o trabalho. E eu acho que a cada nova vaga, a cada nova situação que eu vivia, eu ia entendendo até como lidar melhor com a mudança. Elas levaram pra experiência futura a bagagem que eu comentei, deixando até mais leve, mais tranquilo como eu ia me adaptar às novas situações. Apesar de duro, foi muito necessário eu ter passado por tudo aquilo. Não romantizando todas essas questões de pressão e tudo mais, mas que, querendo ou não, a vida vai te dando uma casca. A vida vai te criando mais forte, vai te fazendo evoluir para justamente em outras situações no futuro você tá mais preparado. E basicamente são isso as mudanças. As mudanças vão acontecer, elas são inevitáveis. E é interessante pensar que essas mudanças são algo novo não só para nossa geração e não só para você que tá vivendo isso pela primeira vez, mas também para outras gerações. Se a gente para ver dos nossos pais, dos nossos avós e por aí vai, eram pessoas que ficavam na mesma empresa por anos, coisa que hoje não acontece mais. Casamentos infelizes simplesmente se mantendo pelo comodismo e poucas pessoas tendo a coragem de se aventurar pelo mundo e morar em outro país ou algo do tipo, como a gente percebe hoje. Hoje a gente aprendeu a lidar melhor com essas mudanças, mesmo que ainda doa. A ideia de mudança nunca foi agradável, mesmo que inevitável e mesmo que necessário. É muito louco parar e refletir todas as mudanças que a gente já teve, consequentemente formando quem a gente é, e todas as mudanças que a gente ainda vai passar, não importa a idade que você tenha. Eu achei muito interessante o comentário da Kelly Alves no meu último vídeo, que apesar de não ser um vídeo sobre mudanças, tratou exatamente do tópico que eu tô trazendo aqui. Ela fala que aos 49 anos de idade, passou por 7 áreas de trabalho diferentes e gosta de cada uma dessas experiências. Cada uma teve a sua importância e, como dizia Raul Seixas, prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. É mudando que a gente evolui, que a gente cresce, que a gente percebe que as coisas não são como eram e que nem devem ser. A mudança, como eu falei, é necessária. É isso que torna a nossa mudança de pensamento. É isso que dá mais ambição, inclusive, pra gente ter novos anseios, desejar novas coisas. Reforço, elas podem doer e muito. Tanto somente no momento que acontecem, como principalmente ficarem como cicatrizes doendo pra sempre pra gente. Seja um luto, um término de namoro ou uma demissão. Mas infelizmente elas vão acontecer. E elas não são o fim, não. Elas são o recomeço. Mas são ciclos. São fases. Essa mudança de como eu interpretava as mudanças da vida fizeram justamente eu ficar mais calmo pra quando elas aconteciam. E é o que eu tento trazer um pouquinho pra gente se tranquilizar em conjunto. Eu faço 26 anos agora, dia 19 de março, e eu tenho me preparado pra essa mudança de ciclo. Eu comecei a praticar há alguns anos essa revisitação. Como que foi o último ano, como que foi esse meu último ciclo, o que se transformou nesses últimos momentos, justamente pra eu passar a me entender um pouco melhor pra essa nova fase que vai começar. A gente muda tão rápido, tão constantemente, mas ao mesmo tempo de forma tão gradual, que às vezes não ter essa atençãozinha faz a gente se chocar com o que a gente se tornou, com o que mudou de fato na nossa vida. Então revisitar esse ponto às vezes é importante. Acho até importante falar, tá? Todo esse papo é uma troca de ideia. Eu não quero ser o coach aqui da história, então justamente eu quero ter uma troca com vocês. Uma troca de ideia entre amigos, que eu quero ouvir vocês também sobre as suas mudanças, sobre como vocês lidam com elas. E também, caso vocês tenham gostado do vídeo, se inscrever no canal, dar um like, mas também mandar esse vídeo para outras pessoas que podem compor essa rodinha de conversa com a gente. Eu acho que a gente consegue se ajudar através dos comentários, mas também podem ajudar em novos temas de vídeo e, consequentemente, a gente aumentar esse debate. Muito obrigado por assistir. Tchau, tchau.